Caramba, gente, que coceirinha chata que me deu aqui. Será que algum bichinho me picou? E olha, eu acho que eu não fui o único não, viu? Porque tá um tal de coça-coça aqui no Galeria Pet de hoje. Olha só aqui, ó. Este doguinho precisou esfregar as costas na parede para acabar com aquela coceira chata ali, daquelas que dão justamente num ponto que a gente não alcança, sabe? Ai, credo. Ó, já este outro aqui, ó, teve um pouquinho mais de sorte. Isso porque ele tinha um amiguinho ali por perto para dar uma mãozinha. Aliás, mãozinha não, né? Uma patinha, né? E ó, os motivos que levam os nossos pets a se coçarem tanto podem ser vários. Só que hoje a gente vai focar em algo bem específico que todo tutor já ouviu falar ou até quem sabe precisou lidar: pulgas e carrapatos. Pulgas e carrapatos são parasitas indesejáveis que podem trazer diversos problemas para os animais de estimação. Coceira intensa, irritação na pele e até mesmo a transmissão de doenças perigosas. Além disso, esses bichinhos podem infestar o ambiente da casa, causando transtornos para todo mundo, até para os seres humanos. Pois é, pessoas também podem sofrer as consequências de pulgas em pets. Elas não vivem na pele humana, mas podem causar reações alérgicas, como coceira, vermelhidão e inchaço. Já os carrapatos são ainda piores. É que eles podem passar doenças para pessoas, como a febre maculosa e a doença de Lyme. A transmissão acontece quando um carrapato infectado pica a pele humana e injeta a bactéria através da saliva. Já deu para perceber que o problema pode ser sério, né? Ó, este carinha aqui, ó, sabe muito bem disso. É o Bento. Ele enfrentou a temida doença do carrapato. E eu fui bater um papo com a tutora dele, a Ana, sobre esse assunto aí. Olha só. Quando a gente fala que os problemas que vêm com esses bichinhos, pulgas e carrapatos, podem ser muito, muito maiores do que simplesmente aquela coceirinha que incomoda pra caramba, já é super chato, o assunto é sério, minha gente. Por exemplo, aqui o Bento hoje tá super bem no colo da mamãe, a Ana Clara, mas ele tá se recuperando ainda da doença do carrapato, que é muito perigosa, né? Com certeza. O Bento viveu dias muito difíceis, foi muito difícil pra gente. Ele ficou internado 5 dias, uma febre altíssima, e foi desesperador pra gente. Sim. O estado de saúde dele. Como é que vocês descobriram que era essa doença? O que ele apresentou de sinal para vocês falarem, não tá legal, preciso correr com esse cachorro pro veterinário? Inicialmente ele começou com uma falta de apetite muito grande e uma febre altíssima. Uhum. Ele começou a ficar, não brincava, não interagia com a gente. Sim. Só ficava mais deitado, não tomava água, estava cada vez mais desidratado, que a gente vê aqui por cima, pegando no pelo, cada vez mais desidratado. E os olhos dele alteraram muito, então ele soltava muita secreção pelos olhos. Nossa! Foi bem difícil. E aí, foi pro veterinário e já descobriu logo de cara que era doença do carrapato ou teve outra suspeita? Não, a gente foi pro veterinário, ele foi liberado, fez um hemograma. E aí o hemograma aparentemente veio somente com uma alteração no fígado, que foi o que mais preocupou a gente. Uhum. Aí inicialmente começou a tratar como uma infecção no fígado. Olha. Aí depois de 3 dias de sintomas já, a gente cada vez mais aflito, porque ele estava cada vez pior. Uhum. Ele foi encaminhado para internação. Sim. E aí a gente colheu o exame, que é o 4DX, que a veterinária indicou. E com esse exame ele veio negativo, porque a parasitose dele, na verdade, a doença do carrapato dele, se instalou em um órgão, então não pegou para a corrente sanguínea. Olha só, gente, quer dizer, teve um falso negativo, precisou refazer os exames para aí sim descobrir que de fato era essa doença que preocupa tanto. Exatamente. E daí, começou um protocolo? Começou um protocolo de tratamento, esse protocolo é de 28 dias, tem que ser seguido à risca, horários certinhos de medicação. E ele tá fazendo até agora o tratamento. Sim. Ele teve alta no domingo e a gente tá assim, seguindo a risca com ele. Ele tem remédios para tomar 5 horas da manhã, 7 horas da manhã e é certinho o horário. E você estava me falando antes da gente começar a gravar que já era uma preocupação sua em relação a ele pegar esses bichinhos, pulga e carrapato, mesmo tendo cuidados, isso aconteceu. Exatamente. Quais cuidados que você já tinha antes? Ele tem as vacinas
corretíssimas, toma os remédios contra pulgas e carrapatos e a gente também usa coleirinha nele, que é uma coleirinha anti-pulgas e carrapatos, e mesmo assim ele foi atingido pelo carrapato. Quer dizer, daí o pessoal que está assistindo pode pensar, né? Mas então por que eu vou dar remédio se mesmo assim? Gente, tem que dar o remédio mesmo assim, tem que usar a coleirinha mesmo assim, porque isso diminui seu bichinho, assim como nós também, né, Ana? A gente não está totalmente livre da possibilidade de pegar doenças porque a gente está vacinado, imunizado, se cuidando, mas a gente diminui muito as chances disso acontecer. Então é importantíssimo você manter de fato o calendário vacinal do seu bichinho de estimação sempre em dia, oferecer para ele esses remedinhos, né, antipulga, anticarrapato, como você faz. Preocupação que agora com certeza está maior, né? Muito maior. A gente está redobrando a atenção e assim, os lugares que ele ia que tinham grama, tudo, a gente já cortou, porque o desespero tá muito grande. A gente pensou que fosse realmente perder ele. Você chegou a ver o bichinho nele, não? Não, a gente não conseguiu identificar. A doutora falou que pode ser um carrapato que picou ele há mais de um ano. Olha. Que ele deixa ali, né, a doença e aí quando tem uma queda de imunidade, essa doença aparece. Olha só, um susto que pode ter surgido muito tempo antes, não se sabe, não tem como saber, mas ainda bem, né? A Ana agiu com rapidez e garantiu a saúde e o bem-estar do Bento, que hoje tá quietinho, porque ainda tá se recuperando, mas tá aqui no colinho da mamãe, tá bem. E cuidados que ela tem e que você que está assistindo precisa ter também. Então, para te inspirar, a gente foi conversar com quem entende do assunto, que é o médico veterinário, para falar de quais produtos estão disponíveis no mercado e quando utilizar cada um. Vamos conferir. Aí você corre para um pet shop e encontra inúmeras opções no setor de drogaria que podem servir para te ajudar na hora de combater esses bichinhos tão indesejados que são as pulgas e os carrapatos. Como é que você faz para escolher? Não é missão fácil para quem não entende do assunto. Então, para te dar uma forcinha, a gente convidou o Dr. Marcos Massal, que entende tudo desse assunto. E tem várias opções aqui em cima, né, doutor? É bom que tem para todos os gostos e bolsos, não é isso? Sim, sim. A gente tem uma variedade muito grande, né? A gente tem uma variedade de indústrias farmacêuticas veterinárias, então cada uma tem seus medicamentos, né? Sim. Então a gente tem várias opções de mesmo princípio ativo com outras marcas. Perfeito. Então é importante saber escolher um que é eficiente, né? E um que seja barato também, né? Tem várias opções de preço, né? Que seja compatível aí com a realidade de cada pessoa, né? Vamos começar falando daqui o Bento, né? A tutora mostrou que o Bento usa, que é a coleirinha. Sim. A gente tem algumas opções. Como escolher a melhor? A gente tem opção de preço, né? Tem algumas que são mais baratas, mas tem outras que são mais caras. Mas essas que são mais caras, normalmente elas têm um período de duração, de efetividade maior. Então, se colocar na ponta do papel, vale a pena, sim. Porque mais a pena. A coleira que dura mais, dura 8 meses. Olha. Então, 8 meses, divide esse valor por 8 meses, acaba compensando. A pessoa vai ver que vale a pena, né? E funciona, né? São coleiras que são funcionais, tem outras que são mais baratas, que têm ou uma duração muito pequena, né? Ou que não são tão eficientes. Então tem que prestar atenção nisso. Nesse tipo de produto, doutor, algo que chama muito atenção é cheiro. Porque quem já levou para casa e colocou no seu pet, certamente deve ter sentido um cheirinho, porque tem algumas que não tem cheiro nenhum, mas tem outras, e a maioria, que tem um cheirinho bem característico, que parece um cheirinho de produto químico mesmo ali. Sim. Pra gente já acaba sendo incômodo. Imagina pros pets que tem aquele olfato mais aguçado, não é isso? Isso é uma coisa importante de se observar, né? Porque são princípios que combatem a pulga e o carrapato, que são parasitas. Então eles têm um princípio de veneno ali, né? Sim. E isso normalmente tem cheiro também, né? Mas tem algumas que não tem cheiro, então é importante saber escolher também, conhecer os produtos, né? Pegar um produto que seja eficiente e que não tenha tanto cheiro, né? Isso daí vai ser confortável para o pet, né? Vamos passar para um outro tipo de produto que são as pipetas, aquelas gotinhas que a gente pinga direto ali na pele do animal. Sim. Também é interessante? É interessante. Também tem vários mecanismos de ação, tem alguns que são absorvidos em minutos, né? E ficam circulando. Tem outras que ficam, aplica topicamente, mas fica externamente. Sim. Né?
Aí esses daí, normalmente eles podem sair com banho, então são princípios de mesma aplicação, só que a função é diferente, o mecanismo de ação é diferente. Legal. Mais um ponto aí para você perguntar na hora que for fazer a sua compra, né? Para escolher direitinho o melhor produto. Em hipótese alguma, colocar na boca do bicho, é só na pele mesmo. Sim, é importante saber, né, o meio de aplicação certo. E também prestar muita atenção, porque na clínica a gente tem muito acidente que a pessoa usa o produto tópico para cachorro e em gato. Ah, Isso não pode misturar espécie. Não, tem produtos que não podem, que são tóxicos para o gato. Sim. Então a pessoa que tem gato presta muita atenção nisso, né? Legal. E porque é muito comum, as pessoas fazem esse erro assim e é bem grave, bem perigoso. Sim, até por essa questão, esse hábito que o gato tem de ficar se lambendo o tempo todo. Cachorro também tem, mas gato é mais, né? O gato ele é diferente, ele se intoxica mais facilmente, né? Agora, doutor, por último, mas não menos importante, os que são de uso oral. Tanto os que são os comprimidinhos mesmo, que aquela luta do tutor de enfiar lá dentro da boquinha do bicho, quanto aqueles que são um pouquinho mais fáceis porque daí tem um arominha, ou alguns cachorros, alguns gatos acabam mastigando mesmo e engolindo. Mas os dois acabam funcionando da mesma maneira, que é o uso oral. Então, isso daí na forma de comprimido, é uma forma assim, de administração espetacular, né? Porque é muito fácil e a gente tem a certeza de que o produto foi administrado corretamente, né? Vai ser absorvido, né, pelo corpinho do bicho. E funciona, né? Tem alguns produtos também que tem uma duração bastante longa, né? Pelo menos 30 dias. E tem alguns que duram meses, né? 3, 4 meses. Então, é bem legal. Ótimo. A gente está falando de tempo de duração, mas acho que uma outra dúvida muito pertinente é quando dá esses remédios, esses produtos para os nossos animais. É sempre depois que o bichinho já está com pulga e carrapato? É uma prevenção, ou seja, precisa ser administrado antes desses animaizinhos tão chatinhos aparecerem nos nossos pets? É antes e depois? Como é que é? Então isso é bem legal também. A maioria dos produtos, eles combatem o parasita que já está presente, né? Então ele vai matar esses parasitas, a pulga, o carrapato, mas eles funcionam também preventivamente, porque o efeito vai se prolongar por pelo menos 30 dias, né? Então é bem importante. A ideia, no caso de doença de carrapato, é prevenir. Sim. Prevenir que o parasita, a pulga, o carrapato se instale ali, fique picando o pet e transmita a doença. Sim. Então essa é a ideia, prevenir que ele não se contamine por um tempo muito longo. A gente citou a doença do carrapato porque é o caso do Bento, que a gente mostrou aqui hoje no Galeria Pet. Mas existem outras doenças que podem vir também, né, doutor, com esses animais, com as pulgas e os carrapatos. Sim, sim. O pulga e carrapato, eles picam, eles sugam o sangue do pet, né? Se ele tiver uma infestação muito grande, ele vai causar até anemia, né? Então é bem importante. E sem contar também que a pulga, por exemplo, ela pode transmitir alguns vermes, né? Então também é outro problema que vem com esses parasitas, né? Então é bem importante porque a gente previne, além da doença do carrapato, né? Outras doenças também que podem causar mal para o pet. E deve ser também uma preocupação para o tutor, para as pessoas, de repente a doença que pegou, que afetou o pet, pode ser transmitida para os seres humanos ou essa não é uma preocupação? Tem também, né? No caso do carrapato, tem doenças que são transmitidas para o ser humano também, né? Como a febre maculosa, que é um problema de saúde bastante sério para a gente também. E no caso da pulga, alguns parasitas do sangue também, né? Podem dar problema. Sim. Além do verme que causa, que é transmitido pela pulga, também pode ser transmitido para o ser humano. Então, são coisas que também a gente acaba prevenindo no caso do pet, mas também a gente está se cuidando nessa forma de prevenção, né? Aí a pessoa que ficou doente, é óbvio, vai procurar a ajuda de um médico para se tratar. No caso dos pets, a mesmíssima coisa. Vai levar o pet até um veterinário e, dependendo do diagnóstico, vai entrar com um tratamento. Aí vai ser com outro tipo de medicação, né, doutor? Pode ter antibiótico, outros remédios. Sim, sim. O importante é levar o animalzinho para o pet, para o veterinário, né? Para ele fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Tendo o diagnóstico, aí ele vai entrar com a medicação específica, né? Normalmente, no caso da doença do carrapato, são antibióticos, né, que a gente prescreve, só que isso tem que ser feito pelo veterinário.
Perfeito, acho que essa é a dica de ouro, né? Então, primeiro, você adquirir os produtos que você vai oferecer para os seus pets num local de confiança e nunca na sua vida oferecer absolutamente nada sem a orientação de um médico veterinário. Então estão aí as orientações do Dr. Marcos, o bem-estar do Bento está garantido, ótimos exemplos, quero registrar tudo isso na nossa Galeria Pet, pode ser? Vamos fazer uma foto aqui então, todo mundo junto. X! Bom demais ter vocês aqui no Galeria Pet, pessoal, muito obrigado pela participação, viu? Assunto importante, né? E que está na mira do Legislativo também. Tem um projeto de lei de 2022 que propõe reduzir a zero os tributos federais sobre produtos veterinários usados para combater pulgas e carrapatos. O texto isenta os pesticidas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e das alíquotas do PIS, PASEP e da CONFINS, mas reforçando, é um projeto de lei que ainda vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Coceira é uma coisa chata, né, gente? Incomoda demais e fica ainda pior quando você não sabe direito como resolver o problema. Por exemplo, aqui, ó, o gatinho tenta se coçar, mas parece que ele não entendeu direito que a pata dele é quem tá fazendo o serviço, né? Ele fica ali, ó, tentando morder a própria pata. Coitadinho, ele ficou um pouco confuso. Já este outro bichano aqui, ó, ele teve um pouco mais de sucesso naquela hora da coçadinha, viu? Olha só como é que ele resolveu. Se esfregando numa placa de concreto. Pronto, problema solucionado. Mas, ó, quando a coceira acontece por causa de picadas de pulgas e carrapatos, pode ser um pouquinho mais complicado de resolver. Precisa da ajuda de um veterinário. Aqui, ó, este é o Fumaça, um gatinho que foi picado por pulgas e chegou até a perder o pelo, você acredita? Eu troquei uma ideia com o tutor dele, o Otávio, sobre essa situação. Olha só. Bom, se engana quem pensa que são só os cachorros que sofrem aí com os problemas de pulgas e carrapatos, né? Um exemplo é esse carinha aqui, ó, o Fumaça, que já teve algumas complicações. Otávio, como é que foi isso? Faz tempo já? Faz mais ou menos uns 3, 4 meses, foi a última vez que inclusive eu mediquei eles. Sim. Foi quando principalmente eu percebi os sintomas mais significativos. Foi a perda de pelo na região do abdômen, na região das pernas, a cauda ficou toda peladinha também. E além disso, a coceira, né? A coceira é algo que atrapalha muito a vida deles. Totalmente. Eles ficam 100% transtornados por causa da coceira. Incômodo grande, né? Demais. Ele ficou com uma ferida bem grande debaixo do queixo. E foi aí que eu vi que estava na hora de investigar o mais rápido possível. Sim. Quer dizer, você não chegou a ver de fato a pulguinha ali andando no corpinho dele, mas você viu as consequências. Exatamente. Foi por isso que demorou também para chegar na conclusão de ser pulga. Porque muitas vezes já aconteceu de eu trazer pulgas para dentro da minha casa e quando tem a gente sabe, fica aqueles bichinhos pulando na gente, no bichinho, né, nos nossos gatos. É porque é diferente, o carrapato fica ali no animal, né? A pulga nem Exato. sempre você consegue visualizar, é mais difícil. Sim, além de ser muito pequenininha, tem vezes que a gente não consegue visualizar. E no caso dele nem tinha as pulgas na pele, não havia nenhuma pulga. Foi por isso também que demorou um pouco mais para chegar no diagnóstico. E daí, como é que você conseguiu? Uma vez que você teve diagnóstico, claro, junto a um veterinário, como é que foi? Porque ele já estava num estado chato, né? Já. De coceira avançada, de falha no pelo, como é que foi o tratamento? O tratamento foi, primeiramente, fazer a profilaxia pros bichinhos. Então a gente fez remédio de pulga e carrapato em todos. Eu tenho 6 gatinhos. Então todos tomaram medicação e o principal foi detetizar a casa. Isso é importante. Aliás, as duas coisas muito importantes, né? Porque certeza. às vezes a gente fica pensando que, só um dos meus pets está com aquele problema, só nele que eu tenho que voltar a minha atenção. E não, você tem uma tropa inteira dentro de casa, você precisa tratar todo mundo para o negócio não avançar, não escalar. E o ambiente, né? Com certeza, o ambiente é muito importante.
lavar piso, detetizar os móveis de pano. Quem tem piso, né, de madeira, às vezes tem mais complicação com isso. Só que, como os gatos todos dormem juntinhos, né, que a gente sabe que gato gosta de ficar bem agrupado, então todos obrigatoriamente é ideal a gente estar medicando. E aí agora como é que é o teu cuidado para evitar que isso se repita? O ideal, como eu faço estágio na área veterinária, então eu tenho muito contato com animais. Sim. Então a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, que eu acho que é principalmente isso que faz as pulgas virem para cá, a primeira coisa é tirar a roupa e já colocar no cesto, na máquina de lavar. Eu acho que é o principal que mudou a dinâmica aqui de casa em questão desses parasitas. Quer dizer, um cuidado básico que já... É um cuidado básico que a gente às vezes até esquece. Às vezes eu chegava, ia deitar no meu quarto, ficava com meus gatos. Sim. Mas trocar de roupa imediatamente eu acho que já fez uma boa diferença. Já é uma excelente dica para começar aí, ó. Problema das pulgas e dos carrapatos. Como que a gente faz para resolver isso aí na prática? Quem vai trazer as informações é o Dr. Rodrigo, médico veterinário. Doutor, é um problema, vamos dizer, razoavelmente comum, acho que especialmente quando está muito quente, né? Exatamente. Quando a gente fala do ciclo da pulga e do carrapato, a gente tem que entender primeiro o ambiente. Onde que esse ectoparasita, essa é a nomenclatura que a gente dá, como que funciona esse ciclo? Na pulga, a gente tem 4 fases: ovo, larva, pupa e também a pulga na fase adulta. E elas eclodem no ambiente. Então a gente tem que tratar o ambiente e também tratar o animal. E principalmente nessa fase do calor, a gente tem a pulga e também o carrapato quando tem os altos índices de temperatura e também de umidade, onde a gente tem problemas maiores porque o ciclo ele está propício para acontecer. E aí acaba aparecendo mais esses bichinhos e isso vale para o carrapato também, quer dizer, o ambiente tem que ser pensado, a higiene do ambiente tem que ser pensada também no caso dos carrapatos. Exatamente. Então quando a gente vai fazer os passeios desse animal, principalmente no verão, onde o cão ele tem mais acesso à rua, ele acaba trazendo para casa esse carrapato. No gato, é menos frequente que a gente encontre o carrapato, mas pode acontecer e as doenças também podem acontecer pela transmissão, né, de bactérias que tem no carrapato e acabam trazendo doenças para esses animais. Sim, quando a gente vai escolher os produtos que a gente vai colocar, inclusive na casa, no ambiente também, tem que pensar no bem-estar dos bichinhos. Exatamente. Então tudo que a gente pode propiciar de bem-estar para esse animal, o tratamento que a gente tem que fazer com esses animais, tanto o biscoito, quanto a pomada, até mesmo os usos tópicos, né, de medicamentos, a gente consegue prevenir essas doenças. Sim. Muita gente acha que não é necessário, mas a gente tem que trazer a consciência e a educação para esse tutor que a prevenção sai muito mais barato e a gente consegue evitar esses problemas. E quando a gente fala de pulga e carrapato, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é coceira. Mas a coceira pode ser que seja até o menor dos problemas, né? A situação pode escalar para situações piores. Exatamente. Quando a gente tem esse contato da pulga com a pele do animal, acontece a dermatite alérgica por picada de pulga. E a saliva da pulga acaba propiciando essa coceira. Então o que a gente tem que fazer? Tratar esse ambiente, tratar esse animal e entender todo esse ciclo para que a doença não ocorra. E quando tem essa picada, a gente também pode ter infecções secundárias. Então o animal foi picado, ele começa a coçar na região e a gente tem essas infecções de bactérias oportunistas, que já estão ali na pele e acabam causando infecções. Quer dizer, é um problema que leva para outro, uma doença que pode levar para outra que não necessariamente tem a ver com a pulga ou com o carrapato em si. Exatamente. Então a gente tem que entender, a pulga ela se alimenta de sangue, o sangue do animal, ela acaba inoculando essa saliva e trazendo muitos problemas. Pode trazer anemia, pode trazer a falta de apetite para esse animal, o animal fica mais prostrado, pode ter algumas alterações também em baço, em fígado. Então, entender e fazer exames periódicos para que a gente não tenha esses problemas, né? Então, às vezes o tutor nem vai ver a pulga no ambiente, mas ele vai ver os sinais. E vai lidar com as consequências. Exatamente. Doutor, quando a gente fala de irritação na pele, queda de pelo, algo que os animais têm muito hábito de fazer, frequente, né? Cachorro e gato principalmente, é ficar lambendo aquela região. Nessa de lamber, pode ser que acaba sem querer engolindo
uma pulga ou um carrapato, isso também pode ter consequências negativas? Sim. A pulga, de uma maneira geral, esse animal ingerindo essa pulga, ele pode desenvolver uma doença chamada dipilidiose, que vai ocasionar uma verminose. Então a gente acaba notando nas fezes como se fosse um grãozinho de arroz, porque teve uma verminose. Essa pulga estava infectada com essa doença e acabou se transmitindo, né, dentro do organismo desse animal. E a gente vê no cocô, nas fezes, essas proglotes que a gente fala. Então, esses pedacinhos de arroz. Sim. Então, o tutor ele consegue notar isso quando vai fazer a higienização da caixinha. É uma doença que pode ser grave. Sim, pode ser grave, é uma zoonose e a gente tem que sempre ficar de olho. Toda a recomendação que eu trago para o tutor é que a gente tenha água em oferta, tenha uma ração de qualidade, vermifugação, vacinação e controle de pulga e carrapato. Quando a gente fala desses assuntos, o tutor ele vai ter uma economia e esse animal não vai sofrer, a gente não vai ter problemas de saúde. E só pra gente amarrar aqui, né, antes de finalizar, a gente tá falando muito de cachorro e de gato, mas na verdade, pulga e carrapato dá em outros bichos também. A gente pode ter em outras espécies e outras doenças. Por exemplo, a gente tem ali na febre maculosa, que é muito comum, mas daí com outro carrapato, é outra espécie de carrapato, que pode trazer consequências muito graves. A gente tem doença de Lyme também, que pode ser transmitido para o humano. Então, uma infinita possibilidade de doenças. Então, sempre o tutor que está nos assistindo, sempre procurar um médico veterinário para que tenha essas recomendações, para que a gente evite essas doenças e também não transmita para os seres humanos. Algo que é muito comum a gente ver principalmente em bicho de grande porte, cavalo ou mesmo os bovinos. No caso dos cuidados com esses animais, algo diferente? O cuidado é sempre em rebanho. Quando a gente fala nessa população de animais maiores, a gente trata todos. Então, tanto para o bovino e equino e outras espécies, tanto para o cão e para o gato. Não adianta só tratar um animal que vive na casa. Se a casa tem um cachorro e um gato, a gente tem que tratar os dois. Sim. Se a casa tem 4 gatos, trata os 4 gatos. Perfeito. Então, sempre pensando em conjunto. Ou seja, sempre pensando em todos os animais que moram naquele ambiente, na saúde de todos eles e pensando na saúde do ambiente em si, a higiene. Exatamente, a higiene, né? é o ponto principal quando a gente fala de saúde. Anotou, né? A principal dica é essa. Então, o problema das pulgas está resolvido por aqui. Carrapato nem passou perto do Fumaça. Excelente. Dicas do Dr. Rodrigo anotadas. E pra gente marcar esse momento, uma foto pra nossa galeria. Pode ser? Pode ser. Aqui, ó. X. Legal demais ter vocês aqui com a gente no programa. Pessoal, muito obrigado e até logo. E você que está assistindo, hein? Você também pode participar aqui do programa, sabia? Seja enviando fotos e vídeos dos seus pets, seja sugerindo temas para a gente abordar aqui nos próximos programas. Faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo aqui na tela, acessa o nosso perfil no Instagram, o @tvcâmarasjc, e envia uma mensagem para a gente por lá. Eu vou esperar, hein? Até o próximo Galeria Pet. Tchau, pessoal!